E essa falta de planejamento e organização é o que te engorda. Esse é o problema que tá te engordando, tu não tá percebendo. A falta de organização. E a gente vai ver o porquê que isso acaba engordando a gente. Hello, queridos e queridas, bem-vinda a esse vídeo maravilhoso que vai te ajudar aí, se você, assim como eu, tem uma vida corridíssima, a organizar os alimentos, ter uma alimentação saudável, sabe? Vou falar aqui pra vocês tudo que eu tenho feito e continuo fazendo. O meu método de organização é alimentar para manter as minhas comidas da semana preparada, pronta, saber o que eu vou comer para não ficar perdido igual uma barata tonta. Pois é exatamente isso que nós que estamos em processo de emagrecimento precisamos. Por quê? Porque às vezes você quer emagrecer, mas você não se organiza. E a organização, sabe, é o ponto central, assim, também do teu processo de emagrecimento. Não é só o déficit calórico, sabe, no exercício físico, a organização, ela é crucial nesse projeto. Ela é um aliado, gente. Vamos colocar aqui, ó, os 3 pilares, sabe, processo de emagrecimento, dos maiores, organização, exercício físico e uma boa alimentação. Então, vamos lá para vocês saberem tudo que eu tenho para falar para vocês sobre o meu método, da forma que eu organizo a minha alimentação. Vamos lá. É de costume meu, toda semana, organizar como vai ser a minha semana. Por exemplo, terça-feira eu tenho culto, quarta-feira eu tenho célula, sábado talvez apareça um culto, ou talvez um aniversário, né? Na quinta-feira vou na casa dos meus pais. Então, são momentos assim na minha semana que eu vou já encaixando e vendo aonde eu vou, se nesse local que eu vou tem alguma comida que encaixe na minha dieta, que talvez eu precise comprar. Se não tem uma comida que encaixe na minha dieta, então eu faço todo esse mapeamento de compromissos para alinhar com a minha alimentação. Por quê, gente? Porque a gente vai ter que se alimentar, independente de ir para o aniversário ou não, de ir para um culto, uma saída com os amigos ou não, você vai ter que se alimentar. Os compromissos, eles não vão sumir, certo? Então a gente tem que alinhar a nossa alimentação com os compromissos, certo? E depois disso eu inicio a organização da minha semana de forma alimentação saudável, não a forma de planejamento de compromissos, mas sim esse planejamento de alimentação saudável. Tem um arquivo que é o planejamento semanal das minhas refeições. E tem de segunda a domingo, certo? Você pode também fazer na sua casa, no folha de caderno. E escreve segunda, terça, quarta, né? Até domingo na coluna horizontal, né? E na vertical você coloca café da manhã, lanche, caso você coma algo, né? Entre o café da manhã e o almoço, o café da tarde, né, o jantar e a ceia, se você faz a ceia. Então, com esse método, eu consigo escrever todo o meu planejamento do que eu vou comer durante a semana nessa organização de alimentação saudável. Aí é que vem esse planejamento do que eu vou comer, no meu caso, parte da minha consulta com a nutricionista, certo? Ela fez um cardápio para mim, personalizado, e aí, de acordo com o cardápio que ela passou, eu pego e vou colocando as opções que eu quero comer naquele dia. Alguns dias é claro que vai repetir alguns tipos de comida e não tem problema, mas eu crio essa rotina de alimentação saudável de acordo com o cardápio que a minha nutricionista passou para mim. Depois, eu tenho refeição livre. Ultimamente, tenho que falar para vocês, eu tenho feito até mais refeição livre do que devia. Mas eu tenho a minha refeição livre sim. Então eu escrevo o dia que eu vou fazer a minha refeição livre. Por exemplo, vou fazer no sábado, vou fazer na sexta, sabe? Ou no domingo. Enfim, decida o melhor dia que se encaixa para você, tanto de forma psicológica, tanto de forma física, para você a sua refeição livre, tá? E aí você anota, por exemplo, sábado, meu jantar, refeição livre. Ou então algumas pessoas escolhem o dia todo para comer uma refeição livre. Por exemplo, hoje eu vou almoçar em tal lugar e não vou contar calorias, a minha janta vai ser num lugar diferente, né? Escolhe o dia da refeição livre, o dia livre, né? E você pode fazer isso bacana, maravilhoso. Depois eu vou para a terceira etapa, que é essencial, fazer a minha lista de compras. Toda semana eu vou ao supermercado para fazer as compras da minha alimentação saudável. Às vezes manutenção de produtos que está precisando em casa, mas o meu melhor método para compras foi as compras semanais, porque eu compro o que eu preciso. Geralmente eu compro o que dá para uma semana, que fecha uma semana, às vezes falta algumas coisinhas no último dia, né, antes de renovar a compra, e isso me ajuda muito, mas é muito importante você fazer a listinha
antes de ir ao supermercado. Por quê? Porque se você não faz a lista, você pode esquecer de coisas essenciais, que são pequenas, que acontecem comigo. Se eu não fizer a lista, às vezes eu esqueço do iogurte pro molho de salada que eu faço, sabe, pro requeijão. Enfim, a gente acaba esquecendo. E também para você conseguir fazer todo o seu cardápio alimentar da semana. Isso é muito importante. E você também, como você já fez aquela compra naquela semana, você vai no supermercado só uma vez por semana, não precisa estar indo lá direto. E quanto mais você vai, mais você quer comprar coisas que não precisa comer. Entendeu? E é por isso que eu faço esse cronograma. Eu evito de muitas vezes, porque talvez eu compre coisas que não era para comprar. Entendeu? Então, vamos lá agora a organização disso tudo, né? Esse é o nosso planejamento. Agora a gente vai para a organização, que é a ação, né? Então, como a gente vai pôr tudo isso em ação? Bom, se eu escolho para ir no supermercado uma vez por semana, com certeza uma vez por semana eu vou estar horas no fogão, na cozinha, fazendo as minhas refeições da semana. Vou dar o exemplo da minha vida para vocês entenderem, e aí você pega a sua vida, a forma como ela funciona, como você trabalha e adequa a sua alimentação, tá bom? Eu trabalho, certo? Domingo, segunda, meio período, terça, quarta. Às vezes eu faço alguns dias a mais, ou vou numa quinta, ou numa sexta, ou num sábado. Mas você percebe que durante esses dias que eu trabalho, eu não vou estar em casa. Então eu tenho que levar toda a minha comida para lá. Ou seja, mesmo eu trabalhando só o quê? Uns 3 dias e meio, às vezes 4 dias e meio, eu mesmo assim faço todas as minhas marmitas prontas para a semana toda, certo? Agora, se você é uma pessoa que quando você não está trabalhando, está na sua casa e você não tem outros trabalhos na sua casa, porque eu tenho outros trabalhos na minha casa, além do meu trabalho presencial e o meu trabalho doméstico, que você consegue ter mais tempo para cozinhar, fazer a comida do dia, faça isso. Mas eu não tenho esse tempo todo. Então a minha estratégia é o quê? Deixo a comida, almoço da semana toda pronto. Algumas comidinhas de jantar eu também deixo prontas. A maioria eu consigo fazer na hora, outras não. E aí, essas que eu não consigo e que eu escrevi na minha organização semanal, eu já deixo pronta e congelada. Só que eu, particularmente, não congelo marmita pronta. Arroz, feijão, salada, não. Não. Eu congelo cada depósito com cada comida. Por exemplo, 7 depósitos de arroz, né? E em cada depósito tem o tanto de grama que eu preciso comer. E pro meu esposo também, porque como trabalhamos juntos, né? A gente almoça juntos e aí eu levo a quantidade certa para mim e pra ele. Então são 7 marmitinhas com a minha quantidade de arroz que eu como e a dele. E quando eu chego lá, eu só peso, né, a minha quantidade, o resto é dele. Dessa mesma forma, potinhos de feijão, potinhos de macarrão, quando eu quero não comer arroz, eu como macarrão, certo? E os potinhos das proteínas. Então eu levo, podemos dizer, 3 potinhos: arroz, feijão e a proteína, né? A salada, elas sempre ficam no congelador. Então, elas sempre também estão separadas em potinhos. Então, eu faço salada crua, né? Aquela clássica. E faço salada também de repolho. Então, fica separado em potinhos essas saladas. E é assim que funciona a minha rotina, sabe? Você tem que olhar como você funciona, como é o seu trabalho, como é o seu dia a dia e fazer o planejamento do seu dia a dia. Por exemplo, você diz assim: ah, Laísa, mas eu tenho essa autonomia de na minha casa todo dia eu fazer a comida. Faça. Faça, não tem nenhum problema, é maravilhoso comida do dia, gente. Eu amo, se eu pudesse eu também faria. Mas agora eu vou deixar uma dica prática para quem faz comida todo dia. Deixar alguns preparos prontos, por exemplo, aqui eu sempre tenho cenoura ralada, cebola picada, e tomate também picado, entendeu? As minhas carnes que são feitas no dia, porque algumas proteínas, como frango, que é para assar ele, né, a gente assar no dia, eu deixo já ele temperado, o filezinho cortado, só no ponto, ó, de colocar para grelhar, né? No meu caso, meu esposo assar o frango, porque meu esposo come o frango assado, né? E eu, quando como assado, gente, eu como ele no azeite, tá? Então, pegue a sua rotina, adeque com essas dicas, entendeu? E coloque em prática. Ai, Laís, mas eu tenho dúvidas de como fazer alguma refeição. Pesquisa aqui no YouTube
pesquisa se tal preparo pode aguentar tantos dias na geladeira. Por exemplo, eu faço um molho de salada que ele pode ficar, eu acho que no máximo até 5 a 7 dias na geladeira. Entendeu? Então eu faço o molho e deixo ele lá. E todo dia eu coloco na salada, tampo e levo pro meu trabalho e a vida é bela. Então, esse é um método que eu utilizo. Esse planejamento, né? E essa organização que eu faço, certo? Em caso, gente, de janta, né? Às vezes eu faço uma crepioca imitando uma pizza, então eu não fecho, no caso, a crepioca, ela fica abertinha. Eu coloco a proteína, um queijo, temperos também e, claro, salada. Você tem que usar as estratégias que mais se adequam à sua rotina. Mas vamos dar uma revisada em tudo que eu falei pra vocês, né, desse meu método de organização para não sair da direta, em dias assim corridos mesmo. Primeiro, organizo minha rotina da semana, os meus compromissos. Segundo, organizo a minha semana alimentar, né? Tudo que eu vou comer na minha semana baseado nos compromissos que eu tenho. Por quê? Porque talvez um dia da semana, na terça-feira, por exemplo, você vai chegar em casa mais tarde e você quer jantar em casa. Então você vai programar para a janta de terça-feira ser uma janta mais rápida de você fazer, ou uma janta de só descongelar ela, né? E esquentar para você comer. Terceiro, organize o seu dia, que vai ser dia de refeição livre ou o momento da sua refeição livre. Quarto, faça a sua lista de compras, tudo que você vai precisar levar para suster a sua alimentação naquela semana. Quinto, tire horas ou um dia todo. No meu caso, eu fico muito tempo, gente, fazendo comida eu demoro muito, mas tire um tempo durante um dia da sua semana para organizar marmitas ou então agilizar alguns processos para você fazer as suas comidas no dia a dia. Chegamos ao final desse vídeo, espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu dei para vocês. Eu quis trazer esse meu método de organização porque já virou uma rotina. Toda semana ter o meu dia de fazer as compras da semana no supermercado, o dia de fazer todas as comidas da semana, organizar cada potinho, cada coisinha, sabe? E eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Já comenta aqui pra mim se você também tem algum método, ou se você também tem a vida assim muito mais hiper mega corrida que eu, que você pede marmitas fitness, tá? Eu acho isso muito bacana, gente. Eu conheço pessoas, amigas, que pedem marmitas fitness, né? E só congelam todo dia, tirar a sua para se alimentar. Isso é muito legal, uma forma mais fácil ainda, né, de deixar prático a sua alimentação, uma rotina super corrida, que a ênfase que eu quis trazer nesse vídeo era isso, sabe? Nós temos uma vida muito corrida, e se a gente não tirar minutos, hora de organização, essa correria engole a gente, né? E pra gente que quer emagrecer é mais complexo ainda. É por isso, gente, que tem que ter organização, porque imagina, se eu não fizesse essas marmitas pro almoço, se eu não tivesse frutinhas e verduras cortadas, como é que ia ser? Sabe, chegar super cansada em casa, do trabalho e ainda ter que cortar. Não, gente, tem coisa que a gente, como ser humano e como pessoas que desejam emagrecer, a gente consegue fazer, sabe? Tirar umas 2, 3 horinhas do nosso dia para agilizar horas da semana. E pensa só, será que 3 horas de um dia seu vai te custar mais do que você tá engordando, 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 engordando por causa de uma desorganização e falta de planejamento? Eu acho que não, acho que essas 3 horinhas vai compensar muito mais pra ti do que, né, se desleixar aí sem ter a comida que você precisa e acabar engordando por comer mais do que deveria. É isso, amigas. Aguardo vocês até o próximo vídeo. Aqui tem mais conteúdos como esse que você vai gostar. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e também comentar o que você achou, seu método de organização, alimentar semanal para, né, conseguir emagrecer, não pirar nesses dias corridos. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo!